Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Jean Nobre e vamos dar sequência então aos nossos estudos, vendo o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá! Então aí, aula 78, o que nós vamos estudar nessa aula 78? Sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, tá? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos relembrar alguns conceitos, tá? Introduzir conceitos novos aqui. A aula tá bem bacana, vocês vão entender, tá? E vamos então à nossa primeira cartela para a gente ver a definição de sistema cartesiano ortogonal, ok? Então, sabemos que num plano, pessoal, toda vez que ele falar em plano, a gente já entende isso como sendo o eixo X e o eixo Y, tá? Ó, o eixo X e o eixo Y, tá? O sistema cartesiano ortogonal ele é formado por esses dois eixos aí, o eixo X e o eixo Y, ou seja, o eixo das abscissas, tá? E o eixo das ordenadas. Então sabemos que num plano no qual estabelecemos um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, temos... O que nós temos? Cada ponto P do plano corresponde a um único par ordenado, um par X, um par ordenado com os valores X e Y, tá? Então é importante, pessoal, a gente não inverter essas duas coordenadas, tá? Primeiro vem o X, depois vem o Y, tá? Nós não podemos inverter, tipo assim, Y e depois X, tá? É sempre nessa ordem, X e depois Y, tá? E aí nós temos as coordenadas, sempre duas, tá? No caso aqui, os valores de X e Y. Quando nós traçamos essas duas coordenadas, tá? Nós temos um ponto, que ele chamou aqui nesse caso de ponto P, tá? Mas pode ser ponto A, ponto B, não importa a letra, é um ponto, tá? Esse ponto, de novo, esse ponto é formado por duas coordenadas, a coordenada X e a coordenada Y, beleza? Vamos seguindo então com a definição. Então, o único par ordenado, né, x, y, de números reais e, reciprocamente, cada par ordenado x, y corresponde a um único ponto no plano, tá? Então, para cada ponto, eu vou ter um par de coordenadas. Então, no ponto A, eu vou ter o valor para x e o valor para y. Esse é o ponto P, tá? Aí eu quero um outro ponto lá, o ponto C, já vai ser um outro valor, tanto para x quanto para y. Esses dois números, x e y, são as coordenadas ortogonais do ponto P. Tá? Então, apenas uma breve definição aí desse sistema cartesiano. Então, indica-se que x é a abscissa do ponto P e y é a ordenada do ponto P. Então, de novo, pessoal, nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, tá certo? Esse eixo X, ele também é conhecido como eixo das abscissas, tá? Esse eixo X aqui, ele é conhecido também como eixo das abscissas. Quando você tiver lá com o livro de matemática estudando, a apostila, né, o nosso caderno digital, enfim, e o autor falar em eixo das abscissas, você já sabe que ele está se referindo ao eixo X, tudo bem? Que é esse eixo que fica na horizontal. Quando ele falar eixo das ordenadas, você já fica ligado que ele está falando do eixo Y, tá bom? Então vamos lá. Isso significa que, conhecendo a posição do ponto P, podemos determinar o par de números reais. E conhecendo o par de números reais, né, podemos determinar a posição do ponto P. Ok, meus amigos? Vamos então aqui nesse gráfico para a gente ver essa definição, né? Vamos resumir tudo aquilo que nós lemos aqui nesse gráfico. Tá? Você vai entender agora esse gráfico aqui. Vejam, eu tenho o ponto A. Olha só, o ponto A, tá? Falei para vocês que todo ponto ele precisa das coordenadas x e y, tudo bem? Quem são as coordenadas x e y, no caso aí do ponto A? Vai ser o 3 e o 2, tá? Só que o 3 ele é o valor de x e o 2 é o valor de y.
falei para vocês também que nós não podemos inverter esses valores, tá? Então, o primeiro valor sempre vai ser o valor de x. Então, vejam, deixa eu colocar de vermelho para ficar melhor. Ó, 1, 2 e 3. Vejam, contei 3 valores aqui aonde? No eixo x, tá? Por que 3? Porque ele está dizendo aqui que a coordenada é 3. O valor de y vai ser quanto? Segundo ele aqui é 2, né? Então vamos contar. 1, 2 no eixo y. Agora eu vou juntar essas duas coordenadas. Olha que legal, pessoal. Juntei as duas coordenadas, ó. Temos aqui o ponto A. Viram só? Então toda vez o que eu tenho que fazer? Pegar o valor de x, pegar o valor de y. O valor de x ele vai estar aqui, ó, deitado no eixo x, tá? O valor de y vai estar aqui. Então, como ele falou aqui que o ponto A é 3 e 2, então eu já sei que o 3 corresponde a x, 1, 2, 3, e o 2 corresponde a y, 1, 2. Ligo as coordenadas, tá? Tenho aqui o valor do ponto A. Viu só? Tranquilo demais a gente marcar um ponto num sistema cartesiano. Vamos marcar outros aí para a gente treinar? Olha esse ponto, vamos pegar aqui o ponto C, né? Ponto C. Aqui no ponto C, ele está falando para nós que a coordenada é menos 3, o valor de x é menos 3 e o valor de y é menos 2, ok? X menos 3 e y menos 2. O que significa isso? Significa que o valor de x ele vai estar para esse outro lado do gráfico, tá, pessoal? Menos 1, menos 2, menos 3, ó. Aqui está o menos 3. E o valor de y? O valor de y ele vai estar na parte de baixo do gráfico. Menos 1, menos 2. Liga as duas coordenadas, nós temos o ponto C. Outro detalhe importante, pessoal, num gráfico cartesiano, lembre-se, tá? Da origem aqui do gráfico para a tua direita, todos os valores são positivos, tá? Isso aqui no eixo x. Da origem para a esquerda, os valores são todos negativos, tá bom? Isso no eixo x. E no eixo y, no eixo das ordenadas, da origem para cima, os valores são positivos, tá? Da origem para baixo, os valores são negativos, tá? Aqui no caso do eixo y. Bacana? Vamos seguindo então? Então esse é o nosso gráfico, tá? Onde nós iremos marcar todos os pontos que nós quisermos. Olha aqui o ponto D. Esse ponto D, quais são as coordenadas do ponto D, por exemplo? Se eu perguntasse a você aí, né? Qual é a coordenada do ponto D? Como você escreveria? Pensa só com você aí. Como você escreveria as coordenadas do ponto D? Vamos lá então? Ó, eu quero saber quais são as coordenadas do ponto D. Então, você já sabe que o primeiro valor corresponde ao valor de x, ok? Então, qual é o valor de x aqui do ponto D? 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó, é o 4. Então, você vai colocar 4, vírgula. Agora, você precisa descobrir quem é o valor de y, né? São duas coordenadas, x e y. Então, y... Quem é y? 1, 2, menos 2, ó. Menos 2, pronto. Aqui está o menos 2 e aqui está o 4. Quando você liga essas duas coordenadas, você tem o ponto D. Tudo bem, meus amigos? Vamos para a próxima cartela aqui, para a gente ver mais algumas representações, tá? Então, vejam. Olha o ponto A. O ponto A, eu tenho, cadê as coordenadas do ponto A, né? 3, valor de x igual a 3, valor de y igual a 2. Então, aqui está o ponto A. Ponto B. Ponto B, o valor de x é menos 1. Menos 1 está bem aqui, ó. E o valor de y é 4. Então, aqui está o ponto B. Ponto C. O valor de x, menos 3, então eu já sei que ele está bem aqui, o valor de x. Como o y é menos 2, eu já sei que menos 2 está para baixo no gráfico, então está aqui o menos 2. Ó. Quando eu ligo as duas coordenadas, eu tenho o ponto C.
e assim por diante, tá, meus amigos? Bom, como é que a gente vai ver esses conceitos nos exercícios? Como que eles aparecem, né? Para a gente usar esses conceitos aqui do plano cartesiano. Vou trazer para vocês uma questão aí, dá uma olhadinha nela. Então vamos analisar junto essa questão. Uma questão da OBMAP, tá? A linha poligonal da figura, né? A gente vai já ver essa figura, parte da origem e passa por todos os pontos do plano que tem coordenadas inteiras, não negativas, de acordo com o padrão indicado. A unidade de comprimento nos eixos é 1 centímetro. O comprimento da poligonal da origem até o ponto AB é chamado de longura, tá? Essa palavra aqui, ela existe, tá, pessoal? Não é arrumação do pessoal que pronuncia errado, não. É longura mesmo, tá? Dentro da matemática, a gente usa essa palavra, chamada de longura de AB. Por exemplo, a longura, palavra estranha, né? Mas ela existe. De 1,2 é 5 centímetros, ou seja, a longura, né, do par ordenado aqui, x, 1, y igual a 2, é 5 centímetros. Bom, vamos ver o que esse cara está falando aí, né? Então aí está o gráfico. Determine a longura dos pontos. Então aqui nós temos, vamos chamar aqui de ponto A e de ponto B, ok? Então o ponto A, eu tenho o valor de x 3 e y vale 2. No ponto B, o x vale 0 e o y vale 4, ok? Então vejam, nessa questão aqui, pessoal, determine a longura, né, dos pontos 3, 3, 2. Então a gente vai começar analisando esse primeiro par ordenado aí, x3, y2. Então vamos começar com o 3. Onde está o 3 no eixo x? Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Então o valor 3 está bem aqui, ó, 3. E o valor de y é 2, 2 positivo. Então 2, ó, bem aqui, tá? Vamos ligar essas duas coordenadas agora, para ver o que vai acontecer. Então aqui está a coordenada y, aqui está a coordenada x. Ligando essas duas coordenadas, eu tenho o ponto A, ok? Então aí está o ponto A. Muito bem, mas o que ele quer saber, né? Ele quer que nós determinemos a longura dos pontos, né, do ponto A e do ponto B. Como a gente está analisando o ponto A, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente agora fazer uma brincadeira aqui. Então nós já sabemos que o ponto A, ele está bem aqui. Esse aqui é o nosso ponto A. Ok? Como ele quer a longura desse ponto, nós vamos ter que fazer esse percurso aqui, pessoal, partindo do zero, da origem do gráfico, tá? Vou fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, percebam que eu estou parando em cada ponto, tá? 7, 8, 9, 10, 11. Calma que eu vou explicar para você. Vejam só, como ele está falando, pessoal, de poligonal, tá? Poligonal é a segmentação de várias retas, tá? Então vejam que eu tenho a primeira reta aqui embaixo, tá? Uma primeira reta. Vamos voltar aqui no exercício novamente para eu mostrar um dado para você. Ele falou, né, que o comprimento dos eixos é de 1 centímetro. Essa informação aqui é importante para nós, tá? 1 centímetro é o comprimento, tá, dos eixos. Então, voltando aqui novamente na questão, daqui para cá eu vou ter 1 centímetro. Por isso que eu contei de 1 em 1, perceberam? Então eu tenho 1 aqui, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Por que eu parei aqui? Porque aqui é o ponto A. Ele não quer a longura dos pontos, né? Dos pontos A e B. Então, o ponto A, que corresponde à coordenada 3 e 2, é bem aqui. Então, a tal da longura desse ponto A vai ser igual a 11 centímetros. Viram só? Eu tive que contar
cada segmento. Daqui para cá vale 1, 2, 3, até chegar no ponto que ele quer. Isso é a tal da longura, tá? Quando a gente pega essa poligonal e vai traçando ela no caminho que ele determinou. Vejam que esse gráfico aqui ele tem um caminho, ó. É como se fosse um labirinto, tá? Vamos agora determinar a longura do ponto B, que é 0 e 4. Vamos lá ver? Então, o ponto B, quais são as coordenadas do ponto B? 0 e 4, né? Olha só como é que vai ficar o 0 e o 4 agora. O 0 é o valor de x e o 4 é o valor de y. Mas vejam que o x é igual a 0, então eu não tenho como marcar em lugar nenhum no meu plano cartesiano. Mas eu posso marcar o valor de y, que é 4. Então o valor de y vai dar bem aqui, tá? Então aqui é o ponto B. É o ponto B. Ele quer a longura, né, desse ponto B. Então vamos ver como foi que ficou? Eu já sei que aqui no ponto A deu 11, então eu vou continuar a minha contagem. Olha como é que vai ficar. 11, né? Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Vou colocar... Não, vou inventar não. Vou colocar de vermelho mesmo. 11, né, no ponto A. 12, 13, 14, 15, 16. Viram só? 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então a longura do ponto B, tá? Aqui é ponto A, né? Longura do ponto B vai ser de 16 centímetros, tá certo? E perceba que eu tenho que percorrer o caminho que ele deu, tá? Não posso desviar aqui da trajetória. Bacana? Vamos finalizar então esse conteúdo para nós fazermos a nossa DLI com o próximo gráfico, só para eu mostrar o plano cartesiano para vocês rapidamente. Então, olha aí, pessoal, o sistema cartesiano é um dos primeiros conceitos que devemos adquirir para iniciarmos o estudo da geometria analítica, tá? Então, mostrei para vocês, né, no início da aula, como que nós chegamos nesses pontos, tá? Então, todo ponto ele vai ter um valor para x e um valor para y. Ponto A, x igual a 4, y igual a menos 3, tá? Você localiza o valor de x e o valor de y nos eixos, tá? E aí liga as duas coordenadas, você vai ter o respectivo ponto. E assim você faz para qualquer ponto que você quiser, ok? Vamos então praticar, vamos ver a nossa DLI. Vamos lá. Então aí está, pessoal, vocês vão usar esse conceito de plano cartesiano, tá? Esse conceito de longura que nós vimos agora há pouco, para você resolver essa questão. Então ele diz que o quadro mostra as cidades A, B, C, D e E. O lado de cada quadradinho corresponde a 100 quilômetros. No exemplo que eu dei para vocês, correspondia a 1 centímetro, né? Agora nós já temos aí 100 quilômetros, mas não importa, o valor aí é o de menos. Uma pessoa vai de A para C, passando por E e B, nessa ordem. O número de quilômetros que ela percorrerá será de... Então, pessoal, boa atividade e vou ficar acompanhando vocês aqui pelo chat, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar.
Muito bem, pessoal, então voltamos para fazer a correção da nossa DLI, tá? Vamos ver então como foi que ficou essa questão. Se você tem alguma dúvida e não quis colocar ali no chat, não tem problema, tá? Acompanha a correção e registra no caderno essa correção que é para você revisar depois, tá bom? Então vamos lá para a nossa cartela. O quadro mostra as cidades, né? Então aí estão as cidades. Então em cada ponto vermelho desse, pessoal, é uma cidade, tá? Então no ponto A eu tenho uma cidade, no ponto B eu tenho outra cidade, tá? E assim por diante. O lado de cada quadradinho corresponde a 100 quilômetros. Que quadradinho é esse que ele está falando? São esses lados aqui, pessoal, ó. Aqui é 100, tá? Aqui é 100, tudo é 100. São todos do mesmo tamanho, tá? Ó, para cá também é 100. Todo mundo vale 100 aí, tá? Então, independente do lado do quadrado que você pegar, o valor vai ser 100 quilômetros, tá bom? Beleza. Uma pessoa vai de A para C. Então, vamos identificar aqui no nosso esquema, né? Na nossa grade aqui, que tem a ver, claro, com o plano cartesiano. Vamos identificar aqui na nossa grade, né, o trajeto que essa pessoa vai fazer até chegar no ponto C, né? Então ela está aqui no ponto A e ela quer vir para o ponto C, ok? Então ela poderia, né, fazer vários trajetos aí até chegar ao ponto C. Ela poderia fazer curvas, ela poderia ir reta, né? Aliás, a menor distância entre dois pontos sempre vai ser uma reta, tá? Só que na questão, ele quer que a pessoa faça esse trajeto em determinado sentido. Que determinado sentido é esse? Passando por E e B. Então, para a pessoa sair da cidade A e chegar até a cidade C, obrigatoriamente, ela tem que passar por E, que é essa cidade aqui, e por B. Perceberam aí a salada? Não pode passar por nenhuma outra cidade. Tem que passar pela cidade E e pela cidade B. O número de quilômetros que ela percorrerá será de. Então vamos apagar aqui para a gente ver como é que vai ficar o nosso esquema. Então nós já sabemos que ela tem que passar por E e por B para chegar até C. Então, pessoal, basta nós traçarmos aqui, ó, o caminho, tá? Então, o primeiro percurso, né, de A até E serão de quantos quilômetros? O primeiro percurso será de quantos quilômetros? 200 quilômetros. Por que 200, professor? Não te esquece que cada lado do quadradinho aqui vale 100, tá? Então, olha só, ele saiu daqui de A, chegou até E. Foram dois quadradinhos, né? Dois lados aqui de cada quadrado. Então, 100 mais 100, 200. Já entenderam, né? Então, de A até E, 200. Aí, vamos ver de E até B agora. Então, já andou 200, 300, 400. Beleza? Vamos ver agora até chegar no ponto C. 400, né? 500, 600, 700. Pronto. Morreu a questão. Viram? A ideia aqui é a gente saber apenas, né, quanto vale cada lado aqui desse quadrado. Como ele deu esse valor, ele disse que vale 100 quilômetros, né? Então pronto, é só você seguir a trilha que ele deu, né? A pessoa tem que chegar no ponto C, ela saiu de A, mas ela tem que passar por E e por B. Tem que passar por E e por B. Aí é só você seguir a trilha, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, essa pessoa percorreu 700 km, tá? Percorreu 700 km, saindo de A e chegando até o ponto C. Saiu da cidade A, tá? Saiu da cidade A, foi para a cidade C. Mas ela tinha que passar por E e por D. Basta você contar 100, 200, 300 até chegar em 700.
Bacana, né, pessoal? Tranquila demais essa questão. Vamos ver o gabarito, como foi que ficou? Olha aí o nosso gabarito, tá? Letra D, 700 quilômetros. Vamos ver o comentário agora. Letra D, né? Então, para resolver essa questão, basta seguirmos a sequência que foi dada na questão, contando, né, de 100 em 100, né? Ou seja, 100 em 100 quilômetros. Já que foi dito que cada lado dos quadrados valem 100 quilômetros. A sequência fica A, E, B e C. Né? Então, logo, 100 vezes 7, né, igual a 700. Por que 7? Porque ele andou 7 lados, né, de cada quadradinho ali. Okay? Então, aí está o gabarito da nossa questão. Vocês foram ótimos, como sempre, tá, pessoal? A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá!